Senhor, irmãos, o Senhor mostra a sua palavra, livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 5, versos 21. Evangelho de Marcos, capítulo 5, verso 21. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Grande é o teu Deus. Estamos à leitura com a ajuda de Deus e a guia do seu Santo Espírito. Amém. Filha de Jairo, a mulher que tinha um fluxo de sangue, e passando Jesus outra vez num barco para outra banda, juntou-se ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe impõe as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguiu uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos, que tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, mas nada lhe aproveitando isso, antes indo ainda a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou no seu vestido, porque dizia: se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curado daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nos meus vestidos? E disseram os seus discípulos: vês que a multidão te aperta, e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele, e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram-lhe alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, ouvindo estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém ele, tendo feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ela estavam. E entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com um grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse. E disse que lhe dessem de comer. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Esse, irmãos, é mais um dos episódios que aconteceram quando o Senhor Jesus por aqui andava, e um dos seus milagres que ele fizera por meio do Senhor Deus, o Pai, a quem o enviara nesta terra para padecer por nós,
tomar para si as nossas dores, curar as nossas enfermidades. Veio para restaurar as nossas almas, nos purificar, nos abrir a porta de entrada no reino dos céus novamente. Um caminho que tínhamos perdido total acesso, não tínhamos condições de vencer, a não ser pela força e salvação do Senhor. Estávamos condenados, éramos pecadores, estávamos contaminados, estragados, vaidosos e desequilibrados, e um jugo de morte sobre os nossos ombros, e acusação contínua na nossa mente. Você está perdido, você está nos meus braços, você não vai vencer e você não vai andar mais livre pelo céu, ou se é que vai, se for na terra, vai voltar para cá. E o nosso acusador dia e noite nos acusando. E o Senhor comoveu-se e veio nesta terra e preparou o caminho para voltarmos. Tomou para si tudo aquilo que estava sobre as nossas costas, toda a nossa culpa, todas as nossas imperfeições, dores, Ele tomou para si. E o martírio que tínhamos que sofrer, o sangue que nós deixaríamos nessa terra, Ele tomou para si, curou as feridas, secou fontes de sangue, como diz aqui na palavra, deu alívio e tomou o que era para nós para si, e padeceu duramente, e na hora mais difícil, na qual o Senhor Deus teve que virar as costas para o Filho, pois Ele não fica onde está o pecado. Ele, nesta mente humana, com toda a pressão da morte e do inferno, dos nossos pecados, nesta mente humana, sozinho, Ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? E o inferno apertou tudo que dá. É agora que ele está se sentindo só. Põe força aí. Ele manteve-se calmo, pois o seu amor transcendia, mesmo não lembrando de nada. Mas o amor, seu tamanho é infinito. E não tem dimensões, não tem muros, não tem parede que Ele não atravessa. Santo Deus, aleluia, Reis. E o amor do Senhor pela sua igreja, pelo céu, pelo reino de Deus, fez com que Ele continuasse puro, intacto, perfeito, manteve-se calmo, suportou e venceu. E aí estava decretada para os nossos inimigos perdição eterna, para os remidos salvação eterna. Glória ao nome do Senhor. E aí então foi festa, foi júbilo, foi alegria, pois o arcanjo venceu e preparou o caminho. E aí ele já tinha feito a promessa: vou estar convosco todos os dias da vossa vida. Não vos deixarei órfãos nem confundidos, e eu intercederei ao Pai para vós. E isso já foi um tremendo conforto. E viemos nesta terra, e cá estamos, nesta graça divina,
agrupados pelo Senhor, na sua graça santa, lavados pelo seu sangue, esperando a salvação da nossa alma, mas já sentindo ela ainda nesta terra. E esta virtude que nos toma, esta alegria que nos toma agora, como nos outros cultos que congregamos, esta alegria que vem, esse arrepio que nos toma, essa paz que transborda mente e coração, este consolo, que diz o Senhor, é só um prelúdio da salvação que te espera. É a tua alma já cantando e saltando dentro de ti, já engordando como bezerro no cevadouro. E hoje, por esta palavra, o Senhor vai te encher um pouco mais, e você vai engordar um pouco mais na presença do Senhor. Você vai sair um pouco mais, dando uns pulinhos mais alto, mais alegre. Você vê com cabecinha baixa, a opressão está grande, mas diz o Senhor, não, você vai ouvir esta palavra e você vai sair assim como um cabritinho, um cordeirinho, um carneirinho alegre, cantando, pulando, saltando pelos pastos da graça. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Ontem tivemos a Santa Ceia aqui, uma festa espiritual, um banquete. Nos comovemos pelo sacrifício do Senhor, provamos do seu amor, colocamos em nós, tomamos para nós seu corpo e seu sangue, nos fomos revigorados. É assim como todas as santas ceias que estão acontecendo na obra e que ainda vai acontecer, seremos revigorados, fortalecidos. Pois Cristo vive em nós. Mas a batalha continua. A peleja ainda continua. O porto da salvação ainda está lá na frente para nós. Mas já conseguimos ver as luzes da cidade. Mas tem os caminhos ainda a passar. Então hoje esta palavra vai nos dar força para caminhar uns dias a mais nesta terra. E ela vai conosco até o fim da nossa jornada. Glória ao nome do Senhor, porque o teu lugar é o teu lugar na minha glória, e é teu. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Sabemos que a salvação não é garantida só se formos firmes e fiéis até o fim, até o último respirar. Mas tem alguns, infelizmente acontece, de perder. Glória ao nome do Senhor. Mas por essa palavra o Senhor traz. Tem alguém que o Senhor vai pegar, nem que o Senhor tenha que te esmiuçar, diz o Senhor, eu não perderei a tua alma. Glória ao nome do Senhor. Estou vendo os teus caminhos, estou vendo os teus passos, estou vendo as tuas atitudes, diz o Senhor. Pode ficar tranquilo, não vou te perder. Mas se tiver que fazer você padecer, e padecer muito nesta terra para te salvar, eu o farei, diz o Senhor. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus nas alturas. E aí estava o Senhor, num dos seus momentos, estava em outra cidade, tinha já efetuado um milagre, e a multidão apertando. Aí chega um principal da sinagoga, um importante, respeitado, foi entre o povo e chegou lá e creu no Senhor, que ele podia resolver a questão dele, que a sua filha estava muito moribunda, estava muito enferma. E ele chegou, Senhor, vai, eu peço-te que vai na minha casa e lhe impõe as mãos sobre ela, para que viva. Ela vai sarar, vai viver. E aí o Senhor se agraciou no pedido dele e foi acompanhando ele até a sua casa. Glória a Deus nas alturas.
O Senhor agradou do desejo do teu coração e do teu pedido. Viu a tua oração e por esta palavra diz o Senhor: vou sair daqui hoje contigo para resolver esta questão. Vou sair hoje daqui contigo para enfrentar teu inimigo, diz o Senhor. Por esta palavra eu vou caminhar daqui contigo. Glória ao nome do Senhor. Chegando lá, indo pelo caminho, aí uma mulher, já 12 anos, sofria de um fluxo de sangue. Tinha gastado todas as suas economias, tudo, com os médicos, e não tinha resultado em nada. Pelo contrário, tinha ficado ainda pior. Mas a fama do Senhor chegou até ela. Por permissão do Senhor, Deus chegou até ela, a fama do Senhor. Entrou a fé no coração dela. E ela quis ir encontrar com o Mestre. Não importava a multidão, ela não olhou para nada disso. Eu vou encontrar ele hoje e não vou perder a oportunidade. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. O Senhor nos diz por esta palavra: conhecemos o Senhor. Alguns nasceram até em lar cristão já. Mas diz o Senhor: por permissão minha. Se eu não quisesse, você nunca nem tinha ouvido falar de mim. Tinha endurecido o teu coração para que você não me conhecesse. Mas eu permiti que chegou até você, porque eu te quis na minha graça. Te quero aqui. E a minha promessa está em você. Eu te amo, não te perderei. E eu te enriqueci e te enriquecerei mais, diz o Senhor. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. E aí, ouvindo falar do Senhor, e a multidão, e o Senhor no meio, como qualquer um, não se destacava pelo seu físico, pela sua beleza externa, não, ao contrário, pela sua alta estatura, não, também não, ao contrário, ela é como qualquer um, mas o corpo era, mas a essência era do arcanjo. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. E quem tem olhos de pomba, quem crê na simplicidade, enxerga o Senhor muito além dos outros olhos. Glória ao nome do Senhor. Quando ela viu a multidão e viu lá o zum de que era o Senhor, ela não teve dúvida, é Ele. É Ele. Glória ao nome do Senhor. E aí foi. E ninguém queria encostar nela. Só falava: não incomode o Mestre. Porque ela tinha um fluxo de sangue. E nesse tempo o preconceito era muito grande devido à lei pesada que tinha na época. Mas o Senhor estava quebrando, encerrando ali a lei. Ela foi perfeita para salvar. E estava instituindo a graça. Glória ao nome do Senhor. Porque se tocasse em qualquer mulher, estando ela nos seus dias, se tornava impuro. Quem tocasse nele, também impuro, e assim por diante. Então ninguém queria encostar em uma mulher nos seus dias, em um fluxo de sangue nos seus dias. Mas ela já tinha, não era um ciclo comum, natural, não, tinha 12 anos contínuo. Então, não foi simplesmente ela sofrendo sozinha, ela sofrendo sozinha consigo e sofrendo pelo preconceito da sociedade da época. Ninguém tinha contato, ninguém ousava encostar nela, nem queria assunto, conversa. Era discriminada, foi discriminada, injuriada, 12 anos. Glória ao nome do Senhor. Mas até que um dia o Senhor cruzou o caminho dela. Porque para todas as coisas tem um tempo. Glória ao nome do Senhor. As condições humanas não resolveu, mas o Senhor, sendo o Senhor, crendo nele, não há nada que não seja resolvido. Para o Senhor nada é impossível. Glória ao nome do Senhor. E ela não olhou: se eu for discriminada, se eu for chotada, vai ser só mais um dia.
Mas eu vou encontrar ele hoje. Não vou perder a oportunidade. Ele está passando aqui. Não vou perder a oportunidade. E sim, enfiou no meio da multidão. Se aperta daqui e dali. Glória a Deus, para não perder a oportunidade. Diz o Senhor, não perca oportunidades nesta graça. Não perca oportunidades nesta graça. Aleluia. Nunca você vai vir aqui e deve pensar, é só mais um culto. Não é só mais um culto. É o Senhor passando no teu caminho mais um dia. E o Senhor, Ele é único sempre. Esta obra tudo é único. Cada culto é único, cada palavra é única. Nunca mais volta. Não deixa passar a oportunidade. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Às vezes a gente conversa ou fica sabendo, não notei nada. Fui lá, congreguei, mas não vi nada demais. Foi só mais um culto. Mas e a palavra? A palavra foi... Ou seja, o Senhor passou e não percebeu. Só de abrirmos isso aqui, a Santa Palavra, fazermos a leitura, já é o Senhor passando na nossa vida, deixando algo para nós. Diz o Senhor, não desperdiça tempo desta obra. Tudo aqui é único. Glória a Deus. E ela foi se apertando, se apertando. Aleluia. Mas ela cria, a multidão é grande, mas eu não preciso falar com ele ou que ele impõe as mãos, não. Se eu só tocar nele, eu já ficarei sã, ficarei curada. Só basta isso. E a fé foi grande, não teve lugar para dúvida e incerteza. Glória ao nome do Senhor. Só preciso tocar na orla dele. E basta. Eu sei o poder que ele tem. Glória a Deus nas alturas. Ele foi. E aí conseguiu. Quando o Senhor passou, ela estendeu a mão e conseguiu tocar na orla. Glória a Deus nas alturas. A fé dela conseguiu. O Senhor não estava nem olhando, mas a orla dele, ele não tinha, entre aspas, não tinha controle. Estava livre e ela aproveitou a oportunidade. Aonde os outros olhavam e diziam, é só mais uma roupa. Não, ali na roupa do Senhor ela viu oportunidade para ficar curada. Aleluia. O que quer dizer isso? Santo Deus, aleluia. Aleluia. Ela então que conseguiu o próprio milagre? Não. Não foi o Senhor que fez, sempre. Mas veio as santas revelações e agora a nossa visão é um pouco mais ampla. O Senhor não precisou olhar para ela. A orla estava livre, mas a orla não tinha poder. Virtude saía dele, poder saía dele. O que quer dizer isso? Aí veio o Senhor com as revelações e nos mostrou. O Senhor Deus tem uma rede infinita. Uma rede conectada em tudo que é vida. E para encostar, tocar, receber desta rede algo, precisa somente ter fé, inteira certeza. E aí alcançará qualquer coisa. E aí no final alguém pode dizer, mas foi eu que fiz a obra? Não, foi o Senhor que fez, mas a rede dele, ele deixou liberado. Aí o Senhor vem dizendo nas revelações, está livre para nós. É só encostar na rede, é só tocar nela. Glória ao nome do Senhor. Aí foi como esta mulher fez. Tocou na orla do Senhor. Metaforicamente diz, tocou na rede do Senhor. O Senhor vai dizer para nós por esta palavra, toca na rede. Acessa a rede do Senhor. Está livre. Exercita isso, diz o Senhor. Aleluia. Quando você provar do que é isso, você nunca mais vai soltar desta orla. Glória ao nome do Senhor. E por esta palavra o Senhor está passando aqui. Queira o Senhor que todos nós hoje possamos encostar na orla dele, porque está livre. Glória
Glória ao nome do Senhor. Aleluia. E o Senhor foi, ele encostou. Imediatamente sentiu que ficou são. A fonte do sangue fechou. O sofrimento foi estancado. Glória a Deus nas alturas, instantâneo. Porque como diz aqui, ele é conhecido como o Deus do já. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Mas ela não precisou chamar a atenção do Senhor para conseguir o que ela queria. Ela conseguiu o que ela queria. E então chamou a atenção do Senhor. Porque ela tinha só crer. Ela tinha crença. Tinha fé, sem dúvida alguma. Aleluia. Quem tem certeza do céu, quem tem certeza do Senhor que serve, do nosso Deus, isto chama a atenção do Senhor. Aleluia. Um coração que tem crença, que tem fé, que não duvida, que crê, esse tem a atenção do Senhor. Aleluia. Tem a atenção dos anjos. Tem a atenção dos salvos na glória. Aleluia. Diz o Senhor, por isso vós tendes a minha atenção. Vocês conseguiram chegar até aqui. Diz o Senhor, não foi fácil, a luta foi árdua, mas você está aqui. E eu reconheço isso. E você chamou a minha atenção. Eleita minha, imaculada minha. Glória ao nome do Senhor. Hoje, por esta palavra, agora o Senhor estende os seus braços sobre a sua noiva, sobre a sua eleita. Glória ao nome do Senhor. E hoje o Senhor vai diz para nós: receba um pouco mais dos meus ornamentos, dos meus presentes, da minha essência, da minha unção. Você vai sair daqui hoje um pouco mais perfumado pela minha glória. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Ela tocou, o Senhor parou. Quem me tocou? Glória a Deus. Glória a Deus nas alturas. Aleluia. Jesus, aleluia. Aí os discípulos disseram, no outro livro aqui diz, que foi Pedro. Pedro chegou, Senhor, a multidão te oprime, te aperta. Olha o que é a mente humana. Como um ser humano é limitado, se não tiver crença, se não tiver fé, se não tiver certeza de quem é o Senhor. Senhor, a multidão te aperta aí. Aí o Senhor vai dizer, quem me tocou? Alguém me tocou. E ele não estava sendo tocado? Claro que estava. A multidão apertava, como Pedro falou. Mas era simplesmente um toque. Glória a Deus, Santo Deus. Mas o dela foi diferente. Ela cria, tinha certeza que dele sairia a virtude. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Rei da glória. Aleluia. Quantos que dizem, eu sirvo a Deus? Não, eu conheço. Outros lá fora dizem, eu sei quem é Jesus, mas nunca sentiu. Nunca sentiu Ele. Não sabe o que é ser Ele. Não sabe o que é ter Ele, aliás. Não sabe. Nunca provou Ele. Quem provou, esse não. Esse pode ver a vida virar do avesso, de ponta cabeça. Pode levar as bofeteadas no rosto. Nisso tudo, ele vai ter regozijo e glória para dar para o Senhor. Glória a Deus nas alturas, porque sabe quem é o Senhor. Não, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Rei da glória, Santo Deus. Virando para trás, os olhos do Senhor foi diretamente nela. Glória a Deus nas alturas. Aleluia, Jesus. Diretamente nela. E aí ela se viu obrigada a dizer que era ela. Glória ao nome do Senhor. Para que as obras do Senhor, que o Senhor fosse, as suas obras fossem conhecidas. Aleluia. Como diz nos Salmos, fazei conhecidas as obras do Senhor e contai a todos as suas maravilhas. Glória ao nome do Senhor. O Senhor olhou para ela e ela disse, foi eu toquei. Voltou-se para a multidão e ela, temendo e tremendo, aproximou-se dele,
prostrou-se e disse toda a verdade. Aleluia. Foi eu que toquei. Se prostrou, se humilhou. E o povo julgando, esperando a sentença, esperando condenação. Agora ele vai falar com ela: olha, ela é impura, tocou nele. Outros dizem: vamos ver se ele é isso tudo mesmo. Ela é impura, vamos ver o que ele vai falar. Outros esperando ele expulsar ela. Outros já até se meio que afastando. Agora ele é impuro. Mas o Senhor, sendo o Senhor, Ele é contraditório. Ele é um sinal contraditado. Glória ao nome do Senhor. E ela disse toda a verdade. Aí o Senhor disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz, ser curada deste teu mal. Aleluia. Glória a Deus, foi exaltada. Quem esperava condenação, ela teve salvação, remissão, perdão, cura. E os inimigos sem entender. Glória ao nome do Senhor. A outra mulher chegou-se e foi o Senhor lá rodeada pela multidão. Ela chegou e jogou o óleo nele, o alabastro, o perfume caríssimo, ungiu ele dos pés à cabeça. Aí um já falou assim: para que esse desperdício de ter vendido para os pobres, vendido e dado dinheiro aos pobres. Outro julgando e esperando ele dar sentenciar. Glória ao nome do Senhor. Esperando sentença, condenação. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. E aí ela se prostrou e chorou aos pés do Senhor. E com seus cabelos enxugava as suas lágrimas. E aí o Senhor levantou ela, exaltou ela. Não repreendas esta. Ela está me preparando para o meu sepultamento. Ela está me ungindo agora. Não fale assim dela, não, porque eu vou honrar ela. Onde se falar disso, esta mulher será lembrada da sua memória. Exaltou, colocou lá em cima, porque ela soube chegar no Senhor e soube se humilhar. Chegou com humildade, não chegou sendo exaltada. Não, glória ao nome do Senhor. Soube chegar no Senhor. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Este é o principal caminho nesta obra. Chegar com humildade, se sentindo inferior, chegando e reconhecendo quem é o Senhor. Não exigindo nada dele, mas o reverenciando, o adorando com um coração sincero. Aí ele tem prazer de exaltar. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. E quanta acusação sobre a eleita, sobre esta igreja. Todos esperando condenação, esperando repreensão. Aí vem o Senhor e diz: não, vós sois os meus eleitos. Estou contente com a minha igreja. Quem vos condenará, se sou eu quem morri por vós? Aleluia. Você ainda está se importando com julgamentos e apontamentos alheios, diz o Senhor. Você ainda está se preocupando com quem ficou lá fora ou quem deixou de ir, de vir. Te diz o Senhor: aproveita esse teu lugar, porque me aprove a ti te exaltar. Me aprove a conceber a você este lugar santo. E eu hoje te exalto um pouco mais por esta palavra, diz o Senhor. Aleluia. Receba a virtude desta palavra para você continuar a tua jornada, seguir o teu caminho. Glória ao nome do Senhor. Não vai parar não, diz o Senhor. Não é para parar não. Alguém pensando: eu vou parar, vou estagnar, para mim não dá. Não vai não. Glória ao nome do Senhor. Receba a virtude desta palavra para continuar a tua marcha. Sou eu que venci
venci, eu sou convosco, sou por vós. E diz o Senhor, eu garanto cântico de vitória para a minha igreja. Não vai ter crise no meio desta obra, não vai ter crise. Chamei este povo, minha eleita, para me alegrar comigo, para que eu pudesse enriquecer, para que eu pudesse florescer a minha igreja no meio deste mundo. Glória ao nome do Senhor, para que eu pudesse embelezar esta rosa. Não vai ter crise nesta obra. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Vai ter cada vez mais virtude, poder, bênção e luz do céu. Aleluia. O Senhor vai clarear a nossa mente. Já temos muita luz, mas o Senhor vai mandar mais luz ainda. Tem coisa que precisamos enxergar e não estamos enxergando. Mas diz o Senhor, por meio desta palavra, o Senhor vai abrir um pouco mais essas cortinas. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus nas alturas. Aí despediu ela, vai em paz. Segue o teu caminho em paz. Aí foi exaltada, saiu com cabeça erguida. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Aí os acusadores nesta hora desaparecem. Ficam com vergonha. Glória ao nome do Senhor. Chegou se arrastando, mas saiu saltando. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Neste culto diz o Senhor, você vai sair saltando daqui. Tem alguém que está aqui que chegou arrastando. Tem alguém que vai acompanhar o culto e que está acompanhando arrastando, chegou arrastado, mas diz o Senhor, antes de acabar esta palavra, você vai já saltar na minha presença. Glória ao nome do Senhor. Despediu ela. Enquanto despedia, chegou o outro companheiro de Jairo, principal da sinagoga também. Ó, incomoda mais o mestre, deixa ele embora, tua filha já está morta. Rei da glória, santo Deus. E o Senhor olhando, disse, não, ela não está morta, ela só dorme. E foi. Quis mandar despedir o Senhor já. Mas se o Senhor, quando ele sai para resolver, ele não muda a rota. Quando ele decidiu ir até o encontro, ninguém impede ele. Ninguém consegue fazer o Senhor destriar na rota. Glória ao nome do Senhor. Ninguém vai destriar a minha rota nesta obra. Por esta palavra o Senhor diz, o inimigo preparou, está preparando, e seja lá o que ele vai querer preparar para distrair, ludibriar este povo e tirar da rota. Diz o Senhor, deixe o inimigo, seja ele o que for que ele está fazendo. Meu compromisso é com a minha igreja. Mas diz o Senhor diz, eu garanto, não vos tirarão vocês da rota. Pois eu assumi este compromisso na cruz para salvar a tua alma. Ninguém vai tirar a rota daquilo que eu te coloquei para fazer nesta obra. Ninguém vai tirar a rota do teu ministério, do teu compromisso nesta obra, do teu compromisso com o Senhor nesta obra. O Senhor já traçou um caminho para você passar. E diz o Senhor, não é nem direita e nem esquerda, é aonde eu te apontei. Glória ao nome do Senhor. Deixa que faz comissões daqui, comissões de lá, reuniões ali, reuniões acolá. Diz o Senhor, o que eu tracei, eu farei na tua vida. Glória ao nome do Senhor. Nem que o Senhor vai ter que dar um chacoalhão, mas eu vou fazer na tua vida o que eu prometi de fazer.
Glória ao nome do Senhor. Alguém, Senhor, por esta palavra vai pegar assim, ó, vai pegar no ombro e vai dar uma sacudida. Acorda e toca na minha orla. Hora de dormir, dormente. Glória ao nome do Senhor. Olha a rota que eu te dei, que eu já te apontei. Olha que eu já te mostrei. Segue a rota. Glória ao nome do Senhor. Não desvie a rota. Alguém que está querendo desviar a rota, o Senhor já deu um anúncio no começo da palavra. Nem que o Senhor esmiuça, mas que vai permanecer na rota, vai. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Bendito Deus. Aleluia. Quis dizer, a coisa complicou. Santo é teu nome. Já não está mais no nosso alcance, Jairo. Deixa o Senhor ir. Não incomoda mais. A menina já morreu mesmo. Já não tem mais o que se fazer. Aleluia. Olha o Senhor chegando na hora que a limitação humana chega. Aleluia. Aleluia. Dê glória a Deus pelas tuas forças de vez em quando e lá embaixo. Dê graças a Deus por você olhar em ti e não ver solução, condições, não ver nada. É isso que está te sustentando na minha presença, diz o Senhor. É pela tua pouca força que você já chegou até aqui. E por ela você vai entrar no porto da salvação. O dia que alguém se garantir e achar que é o forte, que tem condições, ele já está caindo. Glória ao nome do Senhor. Aí quando chega a condição humana, chegou no ponto final, aí chega o Senhor abrindo os caminhos. Agora é comigo. Glória a Deus nas alturas. Seja de uma forma ou de outra, direta ou indiretamente, aí o Senhor chega e faz. O Senhor saiu para um ponto para fazer uma obra direta com a filha de Jairo. Mas no caminho ele sabia que alguém cruzaria o caminho e também seria realizado um milagre. Saiu com dois objetivos. A filha de Jairo, ele foi ao encontro, fazer uma obra direta. A mulher do fluxo de sangue, uma obra também, mas indireta, mas fez. E a glória foi para ele. E o nome dele foi exaltado e a nossa boca hoje está dando glória por esta palavra. Então diz o Senhor, vou fazer o que eu tenho que fazer na tua vida. Você querendo ou não, direto ou indiretamente, e eu farei. Glória ao nome do Senhor. Aí o Senhor disse, não, me leve lá. Ela não está morta não, só está dormindo para mim. E vou despertar ela. Glória ao nome do Senhor. Chegando lá, a multidão pro lado de fora. E agora vamos ver. Vamos ver o que ele vai fazer. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Tem coisas nesta obra que nem todos são dignos de ver. Muito menos quem está lá fora. Muito menos quem acompanhou o Senhor só por curiosidade. Como aquela multidão. Aí entrou o lugar, a casinha só. O Senhor não quis dar desconforto. Chamaram a multidão inteira para dentro da casa de Jairo. Só chamou Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago, João, vem comigo. Os pais da menina, vem comigo. Me mostra onde ela está. Chegou lá, ela deitadinha, 12 anos a menina. Glória a Deus nas alturas. Aproximou-se dele, como diz aqui. Pegou a mão da menina e olhou para ela e disse, Talita cumi, que é traduzido é, menina, a ti te digo, levanta-te. Quero ver quem resiste esta ordem. Aleluia. Nesta
nesta hora, não importa o que seja, tem que entregar, tem que fazer, tem que acontecer. A ordem do Mestre chegou. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Acordou Aleluia, Jesus. e entregou ela para os pais. Isso todo mundo assombrou. Na outra parte diz aqui, e ele disse: dê de comer a ela. Glória ao nome do Senhor. O que era o fim foi o início de um grande milagre. Aonde alguém queria limitar, foi glória, foi progresso. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Onde se viu fim, dá de comer para ela. Ela está com fome. E agora ela vive. E vai viver. E vai viver. Entende essa palavra? Entende essa palavra? Come. Não é para você ficar prostrado, deitado, adormecido, não. Vai pegando esta palavra e vai comendo aí. Você está acamado? Está paralisado? Está meio que dormente? Entende o que a palavra falou, que o Senhor ia dar um chacoalhão, acordar alguém? Acorda. Por esta palavra o Senhor diz: acorda. E come desta palavra. Come porque você vai precisar dela. Come porque eu quero cicatrizar as tuas feridas. Um fluxo de sofrimento desordenado na tua vida. E não pode continuar. Hoje o Senhor vai estancar por esta palavra. Você tem que passar pelos processos difíceis, tem que passar pelos processos difíceis para recuperar a pureza de sentimento e tudo aquilo que sabemos. Mas diz o Senhor, alguém está demasiado. Está um fluxo desordenado. Está vazando demais, está sofrendo demais onde não é para sofrer. O inimigo tentando mudar a rota daqui, tentando mudar de lá, tentando destriar o Senhor para quê? Destriar o Senhor para lá. Aí você olha na tua vida, você vê uns caminhos cheios de caminhos, Senhor. Sem saber o que fazer, que atitude tomar. Desesperado, desesperada. Glória ao nome do Senhor. E o Senhor vai dizer por esta palavra, hoje por esta palavra, vai estancar isso na tua vida. Eu vou ordenar, vou colocar em ordem. Glória ao nome do Senhor. Vai passar só pelo que tiver que passar. Em demasia, não. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Então guardemos esta palavra em nossos corações. Glória a Deus nas alturas. Pois Ele, por meio dela, nos está mandando força, nos está ensinando a conhecer Ele um pouco mais. Ele veio estender as suas mãos para nós hoje, como Ele mesmo disse. Já nos conduziu na sua sala secreta, na sua recâmara santa, só os seus íntimos, para falar dos tesouros da sua palavra e dos tesouros do céu e das riquezas da sua glória. E hoje, por esta palavra enriquecido, vamos sair agora fortalecidos, preparados. Glória ao nome do Senhor. Com as nossas feridas untadas e a nossa vida em ordem. Aleluia. Glória a Deus nas alturas. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus nas alturas. Glória ao nome do Senhor. Ontem na Santa Ceia, quando o Senhor chegou aqui, glória a Deus eterno, aí o Senhor mostrava esta igreja todinha coberta com o sangue dele. Entende o que viemos fazer aqui ontem? Tomar para si o sangue do Senhor sobre nós, e Ele cobrindo a nossa alma, cobrindo a sua igreja com o seu sangue. Nesta obra tudo gira em torno dele e para Ele.
Glória ao nome do Senhor. Aleluia. E hoje o Senhor vai dizer: sede limpo por meio da minha palavra. Eu te preparei ontem, você já tomou o meu corpo e meu sangue. Então hoje o Senhor vai dizer, o Senhor convida você para uma nova rota, uma nova trajetória nesta obra. Novos caminhos vai aparecer na tua vida, diz o Senhor. Não vai sair da fora da rota, vai ser a rota. Mas outros caminhos. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus nas alturas. Guardemos esta palavra em nossos corações. Deus seja louvado.